Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo que não é bem uma videoaula, é mais um breve tutorial sobre como instalar ferramentas relacionadas à programação em Assembly, tá? Ambientes de programação, que a gente possa utilizar no Windows e no Linux. Então esse aqui é um guia rápido para ajudar você nesse processo de instalação, para que você possa acompanhar as atividades que a gente vai desenvolver ao longo das videoaulas que estão relacionados ao tema Assembly. Então vamos lá. Começando pelo sistema operacional Windows, o ambiente de programação Assembly que vamos escolher é o MASM32. Tá? O motivo da gente utilizar esse ambiente de programação é porque ele é provavelmente o mais simples de ser instalado e aquele que tem menos requisitos, como um ambiente de programação mais pesado que a Microsoft forneça, como por exemplo o Visual C++. Então a gente não quer colocar nenhum pré-requisito maior, como a instalação de um ambiente de programação desses, para poder utilizar um pacote de programação Assembly. Então esse programa que a gente está instalando aqui, tá? Que é o MASM32, ele é bem antigo, o próprio site já entrega isso, tá? Esse é um projeto que já tem um tempo que ele não recebe atualizações, porém ele funciona e sem dúvida ele é suficiente para o que a gente está querendo fazer na disciplina, tá? Que a gente vai explorar questões básicas do Assembly. Então, o primeiro passo é a gente vir aqui na página de download e escolher uma das fontes aqui para que a gente possa fazer o download do programa. Então, após concluído o download, a gente vai extrair o conteúdo do arquivo e vai executar o programa de instalação. E aí o programa de instalação ele vai mostrar essa tela inicial aqui, com esse botão de instalar, né, com o planeta. Ele vai perguntar em qual drive você quer instalar, e aí a minha recomendação é que você instale no C. Eu entendo que tem pessoas que, por exemplo, C é um SSD, que é um disco mais rápido, tem menos espaço, e que por isso quer instalar apenas programas críticos, como sistema operacional e programas que demandam maior desempenho, né? Mas infelizmente, baseado na minha experiência, o MASM32 ele oferece uma série de problemas quando ele não está instalado no Drive C em um diretório padrão que ele utiliza. E aí, para evitar essas dores de cabeça, pelo menos a minha recomendação é que a gente prossiga a instalação no Drive C mesmo, principalmente considerando que ele ocupa pouco espaço em disco. Daí o processo de instalação envolve uma verificação para saber se o seu computador ele tem os requisitos para que o MASM funcione corretamente. Em seguida, né, depois que ele faz essa série de testes, então ele vai oferecer a opção para extrair o conteúdo do MASM, que é o que a gente está vendo aqui. E aí, após a extração do conteúdo, ele vai pedir para fazer a montagem de componentes que esse ambiente de programação necessita. Então, esse é um processo parecido com a instalação de programas no Linux, onde existe o processo de compilação do programa. É algo bem parecido que vai acontecer aqui. E esse é um processo, então, que vai ser mostrado na console e que vai levar um tempo, mas que aí é só uma questão da gente aguardar um pouquinho e eventualmente ele vai concluir. Pronto, e aí passado um tempinho a gente chega nessa parte final do processo, né, em que ele diz, ok, a instalação foi concluída com sucesso. Pressione qualquer tecla para continuar, então vou pressionar Enter aqui, e aí ele avisa, né, ok, eu consegui construir as bibliotecas mais importantes aqui com sucesso. Então, após a conclusão desse processo de instalação, o ambiente de programação ele fica instalado aqui nessa pasta MASM32 na raiz, né? C:/MASM32. Ele tem uma série de ferramentas, mas o programa mais importante que a gente precisa considerar é esse que está sendo mostrado aqui, tá? MASM32 QEditor. Inclusive essa janela aqui ela está perguntando se você quer criar um ícone na sua área de trabalho do Windows para esse programa que é o QEditor. E aí você pode pressionar Yes, ele vai criar o ícone, mas esse programa ele também pode ser acessado aqui pelo navegador de arquivos. Então essa é a aparência aqui, né, do QEditor, que é esse editor
do MASM-32. Uma primeira dica que eu dou, tá, é que, bom, a gente tem uma mensagem de boas-vindas aqui com a apresentação inicial, mas a gente também tem nesse ambiente um help, tá, uma tela de ajuda, que ela realmente contém informações que podem ser úteis para quem está fazendo programação no MASM. Diferentemente de outros programas que eventualmente o help não é tão útil assim, o help aqui ele consegue ser útil. A gente vai ter, por exemplo, a apresentação de funcionalidades para trabalhar com strings, para trabalhar com aritmética, então recursos que são característicos do MASM, tá? E que podem ajudar vocês na tarefa de programação, então eventualmente consultar essa ajuda é importante. E a gente vai mostrar duas formas de montar e executar um programa, tá? A gente tem aqui agora na nossa pasta de downloads dois arquivos fontes, eles têm a extensão .asm. No caso do MASM-32, a extensão do arquivo é importante, então duas coisas que eu recomendo. Que o arquivo esteja no drive C, como a gente já falou, e que ele utilize a extensão .asm. Tá? O MASM-32 ele faz questão dessa extensão. O primeiro programa que eu vou colocar aqui é esse hello gráfico.asm, tá? Para melhorar um pouco aqui a nossa visualização, então a gente pode vir aqui em Edit, Settings, Set Fonts, e aí eu posso clicar aqui nesse botãozinho para escolher bem, né, qual a característica da fonte que eu vou usar. E eu vou definir aqui um tamanho 18, por exemplo. Ok? E ele reconfigura aqui segundo o parâmetro dele próprio. E aí a gente vai conseguir visualizar um pouco melhor. E aqui a gente tem os elementos característicos do MASM que a gente apresenta na parte 2 das videoaulas sobre o conjunto de instruções e a linguagem Assembly, mas basicamente eu estou fazendo duas chamadas a funções do Windows, utilizando a forma do MASM, específica do MASM para chamar funções, que é através desse invoke aqui, para mostrar uma janela cujo título e cujo texto do corpo seja o que está definido nessa string aqui, tá? Isso aqui é um vetor de bytes, do tipo DB, onde eu coloquei Hello World e eu coloquei um 0 aqui para poder finalizar a string. Então, para poder fazer a montagem e a linkagem desse programa, ou seja, eu não vou só transformar ele do assembly para a linguagem de máquina propriamente dita, mas eu também quero fazer a ligação dessa minha implementação com a implementação de bibliotecas que eu referencio aqui. Tá? Então, eu estou chamando uma função aqui que pertence a kernel 32, outra função aqui que pertence a user 32. Essas são duas bibliotecas e eu vou precisar ligar o meu programa a essas bibliotecas. Isso é o que a gente chama do processo de linkagem. Por se tratar de um programa que é gráfico, tá? Eu estou utilizando recursos gráficos do Windows, então eu posso vir aqui em Project, tá? E escolher a opção Build All, que ele vai fazer o processo de assemble e o processo de linkagem. Se tudo der certo, a gente vai ter uma saída como essa aqui, dizendo que ele considerou o fonte ASM e ele produziu um arquivo executável e ele produziu um arquivo OBJ. O OBJ é produzido após o processo de montagem e o executável é produzido após a linkagem desse arquivo objeto com as bibliotecas que a gente está referenciando. Para executar esse programa, talvez a forma mais fácil seja eu vir aqui nesse ícone que vai abrir uma janela do terminal, já no diretório correto. Eu posso inclusive utilizar comandos convencionais como dir para poder listar o conteúdo, né, desse diretório, e eu posso chamar o nome do arquivo, eu posso incluir ou não a extensão exe, e a partir do momento que eu executo, então ele vai ter esse efeito desejado aqui, né? Hello World título, Hello World no corpo, e eu tenho um botão OK
para finalizar o programa. Então, esse é o primeiro programa Assembly do MASM32 funcionando no ambiente gráfico do Windows. Agora, fica mais fácil a gente testar alguns programas se a gente faz a programação pela console de forma parecida com a que muitos de nós aprendeu a programar em uma linguagem como C, por exemplo. Nesse caso, então eu vou abrir esse novo código-fonte, que é o meu hello console.asm. Percebam que agora eu estou utilizando aqui uma biblioteca adicional, tá certo? Que é essa msvcrt.lib. Eu tive que incluir também, tá, um arquivo de macros, porque eu estou fazendo uso de uma macro, que é essa macro printf. Essa macro, ela está aqui para ajudar a gente em um primeiro momento a mostrar coisas na console de forma semelhante a como a gente fazia na linguagem C, por exemplo. Isso não quer dizer que essa macro funcione exatamente como a função printf na linguagem C. Inclusive, vai chegar um ponto da disciplina em que eu nem vou mais recomendar o uso dessa macro, mas para que a gente não entre em complicadores relacionados à forma de se fazer entrada e saída na console, chamando diretamente funções do Windows, então a gente vai começar imprimindo com printf, mas essa macro, por exemplo, ela não permite sequer que eu declare uma variável aqui que seja um vetor de caracteres e depois imprima como uma string aqui, utilizando um %s, por exemplo. Então, toda string eu coloco direto aqui dentro, tá certo? E aqui eu estou saindo, né, chamando o encerramento do processo normalmente. Mas o detalhe mais importante é que na hora de montar esse código, então a gente precisa atentar para não utilizar a opção Build All, mas a gente precisa utilizar a opção Console Build All. É uma opção diferente se a gente quer mostrar resultados na console, porque do contrário a gente não vai conseguir exibir nada na console. Então eu vou usar aqui o Console Build All. Vou ter uma saída parecida com a que eu tive da última vez, né, mostrando os arquivos produzidos. Posso voltar aqui para o meu terminal, chamar Hello Console. E aí a gente vai ver então a saída do nosso programa, que é o Hello World que a gente pediu para ele imprimir. Na console dessa vez, sem ser numa janela. Agora, uma vantagem da gente utilizar esse printf aqui é, por exemplo, fazer coisas como eu posso mover aqui, tá, um dado para um registrador. Então, eu vou mover para o registrador EAX o número 200, ok? E eu posso fazer alguma coisa do tipo EAX, %D, porque eu quero mostrar o valor como um decimal. Aí o /n para poder fazer a quebra de linha, e eu digo, de forma bem semelhante a como a gente fazia na função printf da linguagem C, que eu quero mostrar o conteúdo do registrador em AX. E aqui eu posso informar um registrador, coisa que definitivamente não é possível na linguagem C, ou uma variável que eu possa ter declarado aqui no meu programa Assembly. E aí, se eu salvo, faço o mesmo processo, né? Console Build All, não tive erros. Volto aqui para a minha janela e executo novamente o Hello Console. Daí eu vou ver que ele mostrou EAX200, que é exatamente aquilo que eu movi no meu programa para dentro do registrador EAX. Bom, agora vamos para o Linux. No caso do Linux, a gente vai utilizar aqui uma máquina virtual com a distribuição Ubuntu. Isso porque todo o meu ambiente de captura de vídeo está configurado no Windows, então eu não quero passar pela dor de ter que refazer tudo numa instalação nativa do Linux. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é instalar o NASM, que é o assembler que a gente vai utilizar. Então, para isso, vamos só ampliar aqui um pouquinho. Opa, pronto. Eu vou fazer aqui um tradicional sudo apt-get install NASM, porque o gerenciador de pacote do Ubuntu já conhece o pacote NASM. E aí, claro, para isso você vai precisar da sua senha, né, de administração, mas ele vai fazer o download aqui e vai fazer a instalação do NASM propriamente dito.
E agora que a gente instalou o NASM, a gente pode fazer um teste, né? E aí eu vou abrir um editor de texto, tá? Convencional. E eu preparei aqui dois códigos-fontes, tá? Um primeiro, que é um programa de assembly puro, e que aqui eu estou, inclusive, me aproveitando de que o NASM ele não é restrito à versão do conjunto de instruções de 32 bits, como o NASM 32 é. Então, o NASM vai ter a vantagem de facilitar o meu trabalho com as características de 64 bits do processador. E aí, por esse motivo, a gente escreveu primeiramente um programa que vai imprimir Hello World na tela, porém, utilizando assembly puro, que vai fazer isso através do uso de interrupções para chamadas de sistema, que é essa interrupção 80H aqui, passando os parâmetros pré-acordados, né, por essa interrupção para os registradores RAX, RBX, RCX e RDX, que são os nossos equivalentes de 64 bits a EAX, EBX, ECX e EDX. Eu poderia, em princípio, até utilizar a versão de 32 bits aqui, mas eu vou usar a versão de 64 bits por dois motivos. Um é para demonstrar que funciona e o outro é porque eu tenho receio de estar usando a arquitetura de 64 bits e ficar fazendo acesso aos registradores na forma de 32 bits e talvez, né, o meu programa terminar pegando lixo dos 32 bits mais significativos desses registradores. Então, apesar de eu não ter certeza que isso vai acontecer, por precaução eu vou usar a versão de 64 bits, tá? Então, eu já estou aqui no meu diretório, né, onde estão esses códigos fontes, inclusive esse hello_int, que é esse código que a gente está vendo aqui. E aí, para poder fazer a montagem, eu vou chamar o NASM. Eu vou ter que especificar um formato de saída para o código objeto, e isso aqui é uma tecnicalidade, tá? A gente pode utilizar alguns formatos diferentes para o código objeto que esse montador ele vai gerar a partir do assembly. A gente vai escolher um chamado ELF64. ELF, no caso, é o nome desse formato, e o 64 é uma referência ao fato de que estamos usando a versão de 64 bits. E aí eu informo qual é o nome do arquivo que tem o meu código assembly, que no caso é o helloint.asm. Então aí o programa executou. Se eu listar aqui os arquivos, eu vou descobrir que apareceu um hello_int.o. Agora eu preciso fazer a linkagem, né? Usar um link editor. Então, para essa versão que eu estou utilizando assembly puro, eu posso usar o LD, faz parte do GCC, que é o ambiente de desenvolvimento clássico do Linux, e que, por exemplo, em um ambiente como o Ubuntu, geralmente as pessoas utilizam apt-get, install, build essentials, tá? E aí é um metapacote com vários programas utilizados para desenvolvimento, o GCC é um deles, o Make é outro deles e o LD faz parte desse pacote. Então existe uma chance de você que já programou em C, por exemplo, no Linux, já ter o LD. E aí o LD, então, eu vou passar como entrada, né, esse helloint.o, o arquivo objeto, e aí eu vou pedir para ele produzir como saída helloint sem extensão, que é um arquivo executável. Então, se eu listo aqui agora, eu vou ver que apareceu aqui, né, um helloint verdinho aqui, que é executável, e aí ele sendo executável, eu posso simplesmente colocar aqui ponto barra helloint, enter, e eu vou ver que ele vai imprimir Hello World na tela, e ele faz isso através de interrupções. A gente vai falar um pouco mais sobre isso nas aulas parte 2 e parte 3 de Assembly. Por hora, basta a gente saber que isso funciona, porque por hora a gente está mais querendo testar a instalação do que realmente explicar os detalhes desse código aqui. Agora, entrada e saída com interrupções, ela pode ser bem complexa. E enquanto que no MASM, né, lá no Windows, a gente resolve isso com algumas funções disponibilizadas pelo próprio MASM, no mundo do Linux é comum as pessoas
linkarem os seus programas Assembly com uma biblioteca de entrada e saída padrão da linguagem C, por exemplo, para poder usar funções como printf ou scanf. Isso é possível de ser feito e eu vou mostrar aqui como, né? Mais um Hello World, sendo que dessa vez utilizando um printf, para que a gente tenha uma ideia, né, do que é que precisa ser feito. Então percebam primeiro algumas coisas. Nesse código aqui, eu declarei um rótulo, tá, que eu estou chamando de start, e esse rótulo underscore start é o que sinaliza para o meu link editor, né, o meu programa da linkagem, que o meu programa Assembly começa a partir da instrução associada a esse rótulo, que no caso é essa primeira instrução aqui. Tá? Isso vai mudar um pouco se eu quero utilizar a biblioteca de saída padrão da linguagem C, como a gente está vendo nesse código aqui. Então, eu não estou mais declarando um rótulo underscore start, eu estou declarando um rótulo main, bem padrão da linguagem C. E aí eu tenho que explicar, né, que o main é algo com visibilidade global, e eu também tenho que deixar explícito aqui, utilizando essa diretiva extern, que printf é algo que está implementado fora desse código que eu estou descrevendo aqui. Estou usando aqui duas strings dessa vez, né, a hello world, mas é uma string que eu estou chamando de formato, que eu inicializei ela com %s, seguido do terminador de string, né, que é o carácter 0, para passar como parâmetro isso que o printf precisa, né, da máscara que contém o formato da variável que a gente vai tentar imprimir. E aí, mais uma vez, eu estou utilizando registradores na forma de 64 bits, né, e aí eu passo o endereço da primeira string da mensagem para esse registrador RSI, que é o equivalente ao registrador ESI no mundo do 32 bits, o endereço da string format para o registrador RDI, eu passo 0 para RAX, porque aqui eu estou informando que não existem outros parâmetros a serem passados aqui para essa impressão, essa chamada do printf que eu quero fazer, e por fim eu vou chamar call printf. Tá? E o resto do programa é uma interrupção que eu uso, mas aqui não é para fazer saída padrão, é apenas para encerrar o processo, informando que não ocorreu nenhum erro. Então, como é que eu chego no código executável para esse outro programa aqui? O primeiro passo é essencialmente o mesmo. Eu vou chamar o NASM, né, que é o meu montador, especificar como formato o ELF64 e dizer que eu quero que ele faça a montagem do programa hello print f.asm. E aí agora, se eu listo, né, eu vou ver que aquelas coisas que eu já tinha foi adicionada a esse hello printf.o. Para fazer a linkagem, daí eu vou utilizar o próprio GCC. Eu vou usar o comando aqui GCC. Eu vou ter que ter o cuidado nesse primeiro momento de usar a opção no PI, tá? No PIE. Onde esse PI significa Position Independent Executable. E ele diz respeito à habilidade do código final ele ser realocável. Ou seja, eu posso trocar endereços de elementos do meu código, como por exemplo, variáveis, funções, e ele ainda vai continuar funcionando. Aí existe uma série de razões para isso. Por exemplo, isso é uma característica que bibliotecas compartilhadas elas precisam ter justamente para poder serem ligadas a outros programas que utilizam essas bibliotecas. Também tem questões de segurança associadas, mas para isso a gente teria que se preocupar com algumas questões que eu não gostaria de ter que me preocupar agora que a gente está tendo esse primeiro contato com a linguagem Assembly. Então eu vou desativar o suporte para tornar esse código independente de posição, né, que é esse Position Independent do PI aí. E aí eu vou dizer normalmente que o código a ser linkado é esse hello printf.o e eu quero que ele produza como saída um hello printf que seja executável. Vou listar o que eu tenho, agora eu tenho o programa hello printf e aí se eu peço para ele ser executado,
mais uma vez eu estou imprimindo um Hello World, sendo que agora não mais através de uma interrupção, mas através dessa call, a chamada printf, disponível na biblioteca de entrada e saída da linguagem C. Então, por esse vídeo era isso. A gente espera que a gente tenha ajudado você a ter um ambiente de desenvolvimento Assembly configurado no seu computador para que você possa fazer os seus estudos. A parte interessante disso é que a gente não precisa recorrer a um simulador para fazer de conta que o código que a gente está executando ele está rodando em um processador, né? No simulador esse processador ele vai ser virtual. A ideia aqui é a gente sair um pouco do mundo virtual e realmente ter a oportunidade de programar diretamente um processador de fato, que é o processador que vai estar instalado no dispositivo que vocês utilizarem para estudar. Então, bons estudos. Em caso de dúvidas, só encaminhar a pergunta para a gente e até uma próxima. Tchau, tchau.